tô falando da Eclair, esse delicioso doce de origem francesa que aqui no Brasil a gente batizou de bomba. A receita de hoje é um clássico da confeitaria francesa. Já as convidadas do programa são de origem japonesa. A Saiko Izawa, por exemplo, nasceu pertinho de Tóquio, mas virou confeiteira aqui no Brasil. Aqui no estúdio, ela vai preparar todas as etapas da versão mais clássica da Eclair. Saiko, vamos começar então pela receita tradicional, né? Qual é a massa feita para bomba? A massa se chama patachu. A gente trabalha com uma massa cozida, um pouquinho diferente das outras massas que a gente assa. É feito primeiro o cozimento de amido e depois a gente acrescenta os ovos. Ah, mas a gente vai fazer esse passo a passo daqui a pouco. Sim. Antes tem que fazer o recheio, não é isso? Certo. Que é o de chocolate? Sim. Olha, como essa é uma receita da Saiko, as medidas estão todas em medidas profissionais. Aqui tem 100 ml de leite e 125 de creme de leite. Certo. Fresco. E dá para fazer com o creme da latinha? Creme de latinha, eu não sei se vai dar muito certo, mas aquele de caixinha, acho que tem mais chance de dar certo. Sim. Tá bom. Se tiver opção. Então, hoje, eu sou sua assistente. Você fala o que eu tenho que fazer e eu te ajudo. Nossa, que honra. Vamos colocar aqui os líquidos para aquecer. Então, vamos lá. O creme de leite. Sim. Açúcar são 60 gramas. Sim. Já posso colocar? Não. Não. E vou te falar uma coisa. Quem tá em casa já cansou de me ver cozinhando. Todo mundo quer ver você cozinhando. Ai, então... Nossa, eu pensei que era hoje ia só falar. Não, pode preparar do seu jeitinho e você vai me contando o que você tá fazendo. Tá bom. Então, vamos acender o fogo. Enquanto tá aquecendo o líquido, eu vou colocar o açúcar em cima das gemas. Imediatamente eu vou bater para não ressecar a gema. Quer que eu vá colocando? Por aqui? favor. Olha, e assim é bom também a gente mostrar que a cozinha a 4 mãos também fica mais gostosa, né? A gente vai papeando. Essa fase não precisa bater muito, tá? Só para misturar bem. Então, enquanto a gente aguarda dar uma aquecida nos líquidos, eu quero te perguntar, Saiko, você começou a cozinhar muito em função dos seus filhos, né? Eu não tive segurança do que eu estou dando para eles. Então, eu comecei a fazer tudo realmente em casa. E a partir daí, os seus amigos começaram a fazer encomendas, é isso? Exatamente. É uma coisa um pouquinho difícil, tinha um certo conflito, porque sempre dividir com todo mundo. Quando vem pedido, eu não sabia como cobrar aquele conflito de dona de casa. Ai, Saiko! Sim, também passei por isso. Essa dificuldade que você sentiu, né, na verdade, de transformar uma coisa que para você tinha tudo a ver com amor, né, com doação, com compartilhar, em um produto, né, porque você passou a vender. Como é que você fez para superar essa dificuldade, digamos assim? Foi assim, eu acho que foi uma análise mesmo comigo, que isso que eu quero fazer, e tive que aceitar o desafio, né? Então, tinha que virar um canal. Então, primeiro você reconheceu que tinha um desafio, aceitou e depois conseguiu virar. Porque eu acho que isso deve ser uma questão para muita gente que trabalha com o que gosta, né? É aquela história, você faria de todo jeito. Então, às vezes pode ser difícil transformar em trabalho. Começou a borbulhar aqui. Muito bem. Agora, vamos temperar aqui. Pode colocar para mim uma concha de água, líquido quente, enquanto estou misturando. Olha, a freguesia aqui do Cozinha Prática sabe que temperar não é no sentido de tempero, mas no sentido de temperatura. O que acontece, Saiko, se colocar essa gema direto aqui no leite, com o creme de leite quente? Não vai dissolver por igual, uniformidade, e pode coagular as gemas, né? Então, eu não vou obter um creme liso. Ela vai acabar cozinhando, né? Antes de
de ser incorporada assim de uma Certo. maneira linda e uniforme, como você tá fazendo. Mais uma concha. Perfeito. Vou gastar o meu japonês, quer ver? Hi! Agora vamos virar de volta com o fogo desligado. Pode colocar. Muito bem. Então já temos as gemas, o açúcar, o leite, creme de leite. Liga um pouquinho para engrossar? Sim. Então vamos lá. Agora eu vou cozinhar. Só não pode deixar ferver. E por que usa a espátula agora e não o batedor? É para não aerar e para poder sentir o fundo da panela. Se quiser sentir o fundo Quero da sentir panela. o fundo da panela. Você sente? Sim, um crespinho, né? Sim. Daqui a pouco vai ficar tudo lisinho. Sim. Isso já significa que já está começando a cozinhar. Aí eu tiro do fogo, né? Para não passar do ponto. Quer sentir um pouquinho aqui? Quero, deixa eu ver. Já mudou um pouco? Já mudou bem. Não tem mais aquele, não arranha mais Não. no fundo, né? Isso. Muito bem. O creme está pronto. Poderia desligar, por Sim. favor? Aqui tem outro jeito de você ver o ponto do creme. Quando mexe, você consegue enxergar o fundo de vez em quando, assim. E aqui, ponto na P, que a gente faz assim e o creme não desce. Forma essa linha, né? Sim. Agora eu vou colocar por cima do No chocolate. Qual o chocolate que você tá usando, Saiko? Chocolate amargo, Ele é 50 ou 70? 53%. E essa quantidade de 150 gramas é suficiente para rechear quantas bombas? Olha, depende um pouquinho do tamanho de bombas, mas em média dá uns 15. E eu tô vendo que você tá mexendo ainda com a espátula, justamente para não airar. Exato. Você quer que ele fique um creme sem ficar cheio de ar, né? Exato. E já tá ficando lindo. Sim. Bom, temos o recheio feito. Agora que eu quero ver se é boa mesmo, Saiko. Eu sempre apanho do filme É mesmo? para conseguir colocar. É? Então tá com você. Agora eu vou cobrir em contato com o creme. Porque eu fecho aqui, vai acumular vapor, vai pingar em cima do creme. Para não acontecer, eu vou ter que fazer colado. Pode cortar também. Eu sempre sofro com esse momento. Olha que Tá bem perfeição. coladinho? Tá perfeito. Tá, então agora vamos guardar na geladeira. Sim, senhora. E aí a gente pode ir para a próxima etapa. Vamos para a massa? Vamos. É uma massa tradicional, né? Sim. Que dá para preparar além da bomba ou eclair. O que mais que dá para fazer com essa massa? Dá para fazer salgado também, recheado de salgado. É uma saladinha, vai muito bem recheado. E aquele famoso gougère, que é o pão de queijo Isso. francês, né? Sim. E dá para fritar, para fazer churros. Sim. Pois essa eu não tinha me dado É conta. tudo baseado na mesma massa. Então me conta. Água, leite, manteiga, farinha. Exato. Quanto de cada? 125, 125, 125 e 125. Essa tá fácil, Sim. né? E mais açúcar e sal. Sim, 6 de açúcar, 4 de sal. Muito bem. Vai tudo para a panela? Menos farinha. Então eu vou começar colocando aqui. Sim. Já já a gente liga, né? Certo. Vamos primeiro colocar aqui. Ok. E a manteiga. Importante que a manteiga derreta ao mesmo tempo que o líquido ferva. Certo. Então, manteiga cortada em cubos é muito importante. Não coloca um bloco. E aí a gente tem mais um tempinho para conversar. Pois é. Até derreter. Sim. No Japão, a confeitaria não tem uma tradição muito ampla de confeitaria, né? Japonesa, eu digo. Sim. Ou tem, ou é ignorância minha? Pode ser que seja. Na verdade, historicamente, nós não tínhamos acesso ao açúcar por muito tempo. E quem trouxe primeiros doces ocidentais são portugueses. Então, assim que começou realmente a fazer um doce ocidental lá. Mas a cozinha japonesa usa bastante açúcar no meio
para cozimento. Arroz é carboidrato. Então, o corpo não pede muito açúcar no final da refeição. Que interessante isso, é verdade. Porque já tem ali, já tem um pouquinho do agridoce, né? Na refeição, bem interessante. Então, por isso que muita gente prefere finalizar só com fruta, como sobremesa. Sim. Do que servir um bolo com bastante açúcar e gordura. Começando a ferver, manteiga está derretida. Sim. Agora vamos colocar farinha de uma vez só. Agora eu vou misturar até sumir a farinha. Bem homogêneo. Isso. Para isso, a farinha tem que estar peneirada. É muito importante também. Mesmo se ela for novinha? Sim. Com o fogo desligado, com calma, você faz isso. Eu tô adorando te ver cozinhar aqui. Já tô, assim, estreando essa temporada com uma convidada maravilhosa. Ai, que honra. E quanto tempo, Saiko, mais ou menos, para essa massa cozinhar? Sim, é um sinal que começa a ficar uma camada no fundo da panela. Sim, ainda tá lisinha. É um pouco como a nossa broa. Exato. Né? A broa de milho. Aqui já tá soltando. Tá soltando. Aqui já tá bom. Então, agora vai. Pra batedeira, foi tudo. Perfeito. A gente pode ir para a próxima etapa, né? Aqui, a gente já começa batendo? Sim. Médio? Médio. Para tirar um pouco de calor da massa. Agora vai ovo, certo? Certo. Se eu colocar aqui, o ovo vai cozinhar com esse calor da massa. Então, eu estou tirando um pouco o calor da massa agora. Tem outras maneiras de resfriar a massa? Eu acho que pode dar tempo. Com o tempo? Sim. São quantos ovos? São 4. 4. Agora eu vou abrir os ovos. Um por um. Tô sorrindo aqui que eu tô achando muito bonitinho você batendo um ovo no outro. Eu acho que fica menos quebradinho no meio do ovo. Sim. Eu sempre faço assim. Pronto. 4 ovos. 4 ovos. Eu sempre bato previamente. Vou fazer aqui. Vamos ver a temperatura? Já. Mantendo a velocidade, eu vou colocando. Tá ótimo. Também muito importante que o ovo não esteja gelado na temperatura ambiente. Sim, tá bom? Isso faz diferença, né? Faz. Agora que a massa se uniu, eu vou colocar aos poucos. Bem mais aos poucos, Sim. né? Para não desandar. Exato. Um pouquinho mais. Eu vou parar uma vez para eu limpar o bowl. A batedeira não bate por igual. Às vezes a massa fica. Então eu vou fazer essa mistura. Eu vou aproveitar que a Saiko parou de bater um pouquinho a massa para te contar que quando ela começou a adicionar os ovos, a massa tinha amornado um pouco. Ainda assim, não é que estava em temperatura ambiente, estava morninha, tá? E a ideia, Saiko, aqui é bater até acontecer o quê com a massa? A massa, quando fica pronta, começa a dar brilho e dá um ponto de fluidez. Tá. Isso eu vou verificar agora. Tá bom. Poderia parar? Por favor. Então, a espátula eu vou ver. Veja que a massa já tem brilho. Sim. Agora a gente vai checar o ponto da massa. Você pega bastante massa e deixa cair sozinho. Entendi. Aqui faz um bico. Um bico, entendi. Se cortar reto, ainda tá faltando ovo. Tá bom? Super. Massa pronta, agora a gente pula para a próxima etapa. Saiko, antes da gente começar a moldar aqui, a gente não, né? Você. Não sei não, hein? Vamos ver. O forno tem que estar pré-aquecido a quantos graus? Olha, depende muito do forno. O forno da minha casa, eu sempre deixo 200, 210 graus. Tá. Forno relativamente alto. Sim. Para causar aquele explosão de vapor mesmo, para crescer. Bomba! Bomba! Exatamente. Temos aqui uma assadeira grande. Sim.
o saco e o bico de confeiteiro. Qual você vai usar? Eu vou usar esse bico, tá? E se não tiver saco de confeiteiro, dá para fazer com as colheradas assim? Não dá muito certo? Eu acho um pouco difícil. Aí você pode usar o saco para você embalar. Sabe aquele saco de você embalar lanchinho? Sim, que tem o fechamento hermético. Isso. Ah, corta a pontinha Exato. e usa como se fosse um saco de confeiteiro. Tá. Não tem problema nenhum, tá bom? Tá. Se a massa for muito, não precisa colocar tudo de uma vez, tá? Tá. Descer a massa sem bolha de ar. Isso é bom. Fecha aqui, depois faz assim. Você está vendo a massa sair. Certo. Vamos pingar? A massa tem que sair meio grosso para ter um formato de eclair, tá? E tem que ter mesma largura também. Então tem que ter controle de força. Quando você estiver pingando em cima do papel antiaderente, você pode até riscar o tamanho que você quer pingar. Nesse caso, a gente vai pingar aqui direto. Então, eu coloquei uma coisa de referência. Aí, no finalzinho, você abre a mão, abre a pressão. E levantou. Sim. É quando você pinga, isso. Quem movimenta não é seu braço, é o seu corpo. E aqui a gente vai fazendo. A sua, obviamente, está muito mais uniforme que a minha. Não, está ótimo. Chegou no fim, abre a mão. Abre a mão. Encosta um pouquinho. Essa parte de abrir a mão não é comigo. Isso. Ah, garota! Muito bem. Olha, eu sei que na sua casa você assou a 210 graus. Aqui, nesse forno elétrico, foi a 190. Ainda assim, é temperatura alta. Tem uma pequena variação. E no forno lá de dentro, da outra cozinha, da cozinha de testes, que também é a gás, a gente também deixou um pouquinho mais alto. Mas a gente sabe que tem essas alterações, né? Posso levar? Sim. Então, vamos lá. Saiko, quanto tempo eu deixo no forno? Agora a gente vai colocar 30 minutos, depois a gente vê se prolongar mais ou não. Tá ótimo. Então, vamos deixar meia hora e depois a gente vê se precisa uns minutinhos a mais. Bom, a massa aqui já tá assada, o recheio já tá gelado. Os ingredientes para fazer o fondant estão ali separados. E agora a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo agora, Saiko. Vamos. A gente vai fazer um furo no fundo, umas 3. Deixar furadinho aqui. Que é por aí que a gente vai colocar o recheio. Sim. Então você vai me contando. Sim. Enquanto isso, eu vou fazendo os furinhos aqui. Ok, combinado. Então, eu vou derreter o chocolate em banho-maria. Essa vai ser a base de mistura para fazer o fondant, tá bom? A gente vai desligar aqui. Aqui tem 150 de açúcar. Tá. E 60 de água. E eu vou misturar. Então, aqui a mistura eu vou colocando. Acrescentando aos poucos. E o chocolate eu não reparei, na verdade, porque a gente ficou papeando. Ele não precisa esfriar. Não, a gente tem que trabalhar na temperatura que derreteu. Certo. A glaçagem, essa coberturinha, ela tem que ter fluidez para poder cobrir e não cair. Então aqui a textura já mudou. Sim. E ela já tem brilho. Olha, você viu que hoje a Saiko tá mostrando pra gente que a confeitaria clássica tem muito a ver com brilho, né? A massa ficou no ponto quando ela começou a ficar brilhante. Agora, o fondant, praticamente instantâneo, também tem um brilho que a gente precisa chegar no ponto, né? Então, vamos rechear? Vamos. Aqui, encaixa no buraco que você fez aqui, faz pressãozinha. Até começar a sair. Você vê ele inchando aqui, né?
fazendo pressão. E às vezes Esse saiu, escapou ali um pouquinho, a gente depois passa um... Quer me dar esse? Sim. Vamos ver se eu consigo. Tô sentindo a massa na minha mão, na palma da mão, inchando. E agora o último. Olha, eu acho que deve estar bem recheado esse aqui. Adoro, bem recheado. Costumo pegar com a mão. E eu quero molhar mais ou menos a parte de cima. Então, certo. Segura bem. Encosta bem aqui. E o que sobrou, de leve, tira com excesso com o dedo. Olha só. Que gracinha. Aqui. Tô adorando essa possibilidade de mostrar um pouco de uma confeitaria mais profissional, assim, né? Não é exatamente um doce super caseiro, para as pessoas valorizarem quando elas comerem uma boa bomba, né? Isso é verdade. Saber de todos os processos, porque comida tem a ver com tantas coisas, mas tem a ver com respeito também, né? Sim. Respeito com quem fez, respeito de onde vem a comida. Então, eu acho que é muito legal poder mostrar não só para quem vai preparar em casa, mas para quem está aqui se deliciando como eu estou me deliciando com o seu jeito de cozinhar, que é tão bonito. Obrigada. É tudo feito à mão. Isso realmente precisa ser valorizado. Vamos ver se tá bom. Pouco, né? Precisa um pouquinho mais? O que você acha? Eu acho que tá ótimo. Tá bom? Ótimo. Então eu vou fazer essa bem de leve aqui. Isso. Tá ótimo. Com delicadeza. Uau! Não vou fazer isso. Eu não faria essa indelicadeza. É de uma riqueza. Fica muito lindo. Fica delicado, né? Demais. Lindo demais. E outro, eu acho que eu vou fazer com esse aqui. Com o branco. Ótimo. Sim. Vai ficar lindo. Depois de decorar a eclair com telhas de chocolate, a Saiko ainda montou outra bomba com recheio de geleia de framboesa e ganache de pistache. Para finalizar, framboesas frescas e, olha que charme, placas de merengue com pimenta rosa. Saiko, eu nem sei como te agradecer, mas antes a gente precisa fazer a foto, viu? Olha que lindeza que ficaram essas eclairs. Eu não te falei que essa história de cozinhar a 4 mãos ia render?